Que Gostosinho. fofa. É melhor roncar do que tá latindo, né? E ficar É, fazendo aquele barulhão. o latidor tá mais quietinho agora, que são 2. Ah, que gostoso. Tudo bem, Angélica? Bia, Tudo. só Ai, você, tudo bem? tudo. Aqui tá com a gente a Laura e a Esther, que também faz parte do grupo. E aí, meninas? Tudo bem? Tudo. Fase final aí, TCC, coisa Pois boa, é. né? Não vê a hora de acabar, de entregar. Eita, meu Deus. Pois é. Tamo doida pra acabar logo. Mas é Mas o já quê? tem Agora é muita. nesse semestre que termina, não? Ou é no final do ano? Não, No fim final do do ano. ano. Ah, Mas ainda tem Mas a muita gente tem que coisa. entregar agora no meio do ano 2 episódios prontos já. Aí por isso a uhum. gente tá fazendo E é o curso de quê que vocês fazem mesmo? jornalismo. Que legal. É um desafio nesses tempos, né? Pois é, temos aprendido muito. Legal. Angélica, eu não sei se eu falei para você, depois eu vou te enviar a autorização de uso de imagem. Aí se você puder assinar, tá Tá bom? bom. Eu não sei Aí, se vocês mexem com esse negócio que, bom, eu achei tão chique isso. Me mandaram um contratozinho, daí eu clicava no link e era como se eu estivesse assinando digitalmente. Ou você tem que imprimir, assinar e mandar para vocês de novo. Aí vocês me falam. a gente pode ver esse negócio aí, mas a gente não sabia dessa opção. Mas se você tiver assinatura digital, alguma coisa assim, não sei como você. Eu até tenho, mas eu não faço ideia de onde foi parar. Era um cartãozinho que eu usava no meu trabalho. E aí dava pra fazer assinatura digital com ele, mas eu não faço ideia de onde ele foi parar. Eu assino, assim, mas é porque eu achei tão inovador quando me mandaram esse negócio para assinar. Era um link, você clicava no link e você assinava. Eu achei, meu Deus do céu. Ai, que legal. É. É porque o Bom nosso saber. contrato já está pronto, né? Não sei se isso tem a ver, porque a faculdade Ah, tá. manda para a gente já pronto Uhum. o contrato, o termo, e aí a gente encaminha e a pessoa preenche. E eles estão exigindo da gente. Então a gente tem duas opções. Caso você não tenha impressora em casa, a gente está enviando por correio. Aí você assina, você pode mandar uma foto para mim já escaneado, ou você manda para o endereço de volta. Não, pode mandar, a gente tem a impressora aqui, daí eu vou imprimir, vou assinar, e aí eu posso tirar uma foto da assinatura ou tem que escanear? Pode tirar foto. Escaneia. Às vezes você pode tirar a foto dele e mandar pra gente, a gente consegue escanear, Ah, tá bom. Tá tá bom? bom? Eu vou Uhum. te enviar. Combinado. Só para antes da gente começar, como a gente precisa usar, tipo assim, algumas imagens para ilustrar, a gente pode pegar alguns vídeos seus cantando no YouTube, no Fica à Instagram. vontade. Não, fica à Ai, vontade. tá bom. Então, eu só vou pedir para você colocar a câmera, eu acho que um pouquinho pro lado esquerdo. Direito, a sua direita, no caso. Isso. O meu. Mais um Isso. pouquinho só. Aí, Isso. ótimo agora. Tá bom. Uhum. Laura, você vai começar? Posso começar. Então, Angélica, a gente queria começar com você falando um pouquinho a seu respeito, que você se apresente pra gente, e conta um pouquinho sobre a sua deficiência visual também. Pronto, vamos lá. Bom, eu sou deficiente visual desde sempre, né? Eu tenho. Na verdade, eu achava que era retinose pigmentar, mas tem um outro nome. É uma síndrome congênita, então, porque geralmente quem tem retinose pigmentar já nasce enxergando e vai perdendo ao longo da vida. Eu já nasci sem a visão, né? Eu tinha uma percepção de luz e vulto, mas depois ela foi embora também. Com o tempo, assim, ela foi indo embora. E hoje eu tô com 36 anos. E o que mais? O que mais vocês querem saber? Você mora sozinha? Você é casada? Ah, eu moro com a minha filha. Minha filha vai fazer 15 anos agora, no mês que vem. E os meus filhos de 4 patas. Então, tem uma filha humana e 2 caninos. E a gente mora numa casa que fica no quintal dos meus pais. Então, os meus pais moram na casa de cima e a gente mora na casa de baixo.
Eu sou toda a família unida. É, Que a grande família, né? Aquela coisa toda. É. Muito bom. E como que começou a sua carreira na música? Você sempre quis seguir cantando? Como é que foi isso? Olha, eu sempre falo assim, né, que eu fugi da música por muito tempo. E eu fui, na verdade, no meu release está bem legal, eles conseguiram colocar assim, eu sempre fui uma artista escondida no meu quarto, então eu gravava pra mim, eu compunha pra mim e eu guardava tudo, né? Então não compartilhava, mas assim, o desejo de viver tudo isso sempre existiu. Mas por conta às vezes, dos estereótipos, né? Ou de achar que, isso não dá certo, não tem futuro, não sei o quê. Então eu fui tentando trilhar outros caminhos, né? Então eu fiz faculdade de letras, tradutor e intérprete, eu prestei um concurso público, eu fui mãe, e sempre fugindo, assim, da música, né? Como carreira e tal. E aí em 2016, quer dizer, faz pouco tempo, participei de uma dinâmica num curso que eu estava fazendo, que chamava Curso de Expressão Viva, e lá a gente tinha que participar a gente ia até um palco, pegava o microfone, dizia o nome da gente e dizia: eu sou artista. E eu fui, tremia igual vara verde. Cheguei, peguei o microfone, falei: meu nome é Angélica e eu sou. E eu não conseguia dizer. E a professora, na hora, ela vai, você consegue, você consegue. E eu tremia, e eu chorava, e eu não conseguia dizer: eu sou artista. Porque aquilo carregava sei lá, um tom pejorativo tão grande, eu não conseguia dizer. E aí ela foi me incentivando e eu consegui dizer. Então eu acho que quando eu consegui dizer, eu tomei posse daquilo para mim, e aí eu comecei a dar passos, né? Aí veio a gravação do primeiro CD. Agora, em 2020, a gente lançou um EP de covers, e agora, dia 13 de maio, tem música nova, então a gente está em toda a divulgação agora. Então eu fui tomando posse daquilo para mim, assim, e assumindo a minha identidade, né? Porque a gente foge da gente mesmo, e em algum momento da nossa vida isso vai nos cobrar, né? E ainda bem que foi assim. E essa questão de que você disse de não conseguir dizer e tudo mais, era por conta de, como você comentou, estereótipos, do que as pessoas poderiam pensar. Sim, é porque, assim, eu cresci ouvindo que isso aí não dá certo para ninguém, ou é só quem tem alguém para indicar, né? O famoso QI, né? Se você não tiver isso, você não vai conseguir, ou então, enfim, se relacionava muito à questão da pessoa com deficiência que tá tocando violão e na verdade ela estava pedindo esmola, né? Enfim. Então todas essas coisas meio que me travaram assim, né? Então por isso a dificuldade de assumir para mim. Entendi. Realmente no ramo da música as pessoas pensam isso. Se for indicado, tudo é mais fácil, mas não é assim a vida, né? Queria eu também ter uma indicação. Seria muito mais fácil. E você também toca algum instrumento? Tipo, piano e toco violão. Ai, que bacana. E como que você aprendeu a tocar? Olha, foi muito engraçado, assim, eu lembro dos meus pais, assim, mais um estereótipo, assim, de que, a mocinha tem que tocar piano, que é bonito, né? E eles, acho que me levaram numa escola de música, eu era criança, e não sei se eles receberam alguma negativa por conta da minha deficiência, e eles falaram: não, você não vai tocar mais não, não precisa disso e tal. Eu devia ter uns 7 anos, e eu sempre falo: meu Deus, se eles tivessem insistido, hoje eu tocava pra caramba, né? E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu cheguei da escola e meu pai tinha comprado um teclado. Mas esse ano não sabia nada, assim, né?
E aí eu fui, a partir desse momento, a gente foi procurar aulas, assim, professores de bairro mesmo. E o professor também tomou um susto, porque acho que ele nunca tinha tido um aluno com deficiência, e ele foi lá tentar me ensinar. E aí eu comecei no teclado. E aí depois eu achei que ele estava me ensinando errado, porque eu ouvia as pessoas tocando diferente. E eu fiquei, assim, brava, né? Falei, não quero mais tocar teclado, não. Daí fui pro violão, aí comecei a tocar violão, tudo. E aí fui fazendo aula com vários professores, mas sempre de bairro, assim, nunca fui para conservatório, infelizmente. Não fiz faculdade de música, infelizmente, dois, assim, são duas coisas que eu me pergunto até hoje por que não, né? E, e aí teve uma pausa, né? Quando minha filha nasceu, eu fiquei um tempo longe, assim, da música, só compondo para ela mesmo, né? E, e aí, quando ela tinha uns 4 anos, eu vivi a minha experiência na igreja. E aí me chamaram, voltei a fazer aula de violão, mas me chamaram para tocar teclado na igreja. E eu falei, poxa, lembrei daquele professor, eu achava que ele me ensinava errado, e daí fui tentar criar um método meu para tocar. E assim, nesse método, eu fui tocando alguns anos. Cheguei a tocar em casamentos com um grupo que tinha me chamado e tudo. Mas assim, como minha filha era muito pequena, eu acabei não ficando no ministério, fugi novamente, daí fui fazer pregação, fui fazer outras coisas dentro da igreja. E aí em 2017 eu falei, bom, vou voltar a fazer aula de violão. Aí voltei pro violão. Quando penso que não, eu encontro um professor de piano. Na verdade, meu professor de violão me indicou um professor de piano. Foi assim. E aí, esse professor de piano também nunca tinha dado aula para uma pessoa com deficiência, mas ele assumiu, assim, um compromisso, assim, muito grande de me ensinar, de desconstruir aquele método que eu tinha inventado, que também estava todo errado. E a gente tá junto até hoje. Eu falo, meu Deus, você me atura até hoje, né, meu? E até hoje, assim, sempre ele adaptando as formas para me ensinar, e a gente tem dado passos, então estamos sempre aprendendo. Entendi. Eu fiquei curiosa para saber como é que foi esse seu método que você criou para aprender a tocar. Então, porque eu achava que o que eu ouvia eram as pessoas fazendo o acorde com a mão esquerda e a melodia com a mão direita. Então eu fazia isso. Só que eu não conhecia ainda uns acordes mais rebuscados e tal. Então eu fazia os acordes básicos e fazia ali a melodia, o solo da música com a mão direita. E ele falou: não, não precisa ser assim, né? No piano, as duas mãos elas meio que se unem e é como se fosse uma só para tocar. Então ele foi desconstruindo isso em mim, com muita paciência, assim, né? Com muita dedicação da parte dele também. E aí ele tem me ensinado o jeito certo de tocar, vamos dizer assim. Entendi, muito bacana. Muitos dos seus vídeos no YouTube cantando são voltados para cantos de liturgia, cânticos de igreja, mas você também canta outros tipos de músicas que não são voltados para religião também? Na verdade, assim, as minhas primeiras composições elas eram seculares, né? Na época que nem existia YouTube, oh, meu Deus. Mas canto, sim, canto outras coisas. Gosto muito de rock, gosto de MPB, gosto de. Aí no rock, tanto internacional quanto nacional. É, tem algumas coisas assim, algumas coisas que eu venho preparando para fazer, mesmo no meu canal do YouTube, apesar de ele ser todo voltado assim, né, para questão religiosa, fazer alguns vídeos assim mais fora da caixa, assim, com outras coisas que eu também gosto de ouvir e gosto de tocar, né? Então, sim, canto e toco outras coisas também. Bacana. E você escreve as suas próprias letras de música? Sim, eu sempre gostei muito de compor, desde a época do rock mesmo. Eu tenho aqui
umas relíquias aqui da época que eu gravava eu usava um programinha de computador para gravar minhas músicas e, meu Deus do céu, às vezes eu boto assim para ouvir, com aquela vozinha de adolescente. É, então, eu sempre gostei muito de compor e geralmente as composições elas vêm inteiras, assim, elas vêm letra, vem melodia, vem tudo, assim. Então, é, sempre gostei de escrever minhas próprias músicas. E para gravar, tem algumas pessoas que te ajudam também? Hoje, assim, as músicas que estão nas plataformas digitais, né, elas foram gravadas numa produtora e hoje eles me agenciam também. E mas os vídeos, assim, geralmente minha filha que me ajuda aqui pra gente gravar, pra ficar mais no enquadramento, assim. E, e eu tô aprendendo a produzir. Então, algumas coisas mais elaboradas, né? Que saem um pouco do piano e voz, assim, eu tô aprendendo a produzir, usar o Reaper, que as pessoas usam para produzir áudio e utilizando instrumentos virtuais. Então, esse ano eu estou me desafiando nesse sentido também, de aprender a produzir minhas coisas. Legal, interessante. E você tem bastante interação com seus seguidores no YouTube? Eles te pedem algumas coisas específicas para cantar, alguma coisa assim? Olha, o YouTube é a minha rede social favorita, assim, eu sempre falo que meu Deus, é a que eu mais gosto e é a que eu espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui se... Ah, entrou. Vocês estão me ouvindo? Aqui entrou uma ligação aqui, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te... Isso, agora eu tô te vendo, mas tá... Pedi pra você pôr o celular mais pra sua direita. Deu certo? Isso, Pronto. deu. Vamos lá. Qual que era a pergunta? Entrou uma ligação bem no meio aqui. Sobre a interação com seus seguidores, se você... eles pedem pra você cantar alguma coisa, como que é essa interação? Ah, sim. Então, eu falo, né? O YouTube é a minha rede social que eu mais gosto e é que é a que é mais desafiadora para mim, assim. Então, assim, eu tento, né? Sempre, principalmente no Instagram, colocar enquetes, assim, para a galera votar. O ano passado eu fiz isso com alguns covers, né? Dando como se fosse batalha de covers, assim, para as pessoas escolherem qual que elas queriam que eu gravasse. Então, fui fazendo isso. Eu sempre tento me aproximar bastante deles, né? Falando um pouco da minha vida. Então, aí o ano passado mesmo no YouTube eu me determinei a postar um vídeo por semana. Vi que isso era importante, né? Para meio que fidelizar e as pessoas saberem que eu estava ali. Então, né, nesse tempo de pandemia, foram vindo vários projetos e eu fui fazendo, então vez ou outra o pessoal comenta algumas coisas. É engraçado que às vezes eu vejo comentários em vídeos bem mais antigos, né? Às vezes os novos ainda não, a pessoa ainda não viu e tal, mas vem comentários em vídeos antigos, então eu sempre procuro assim interagir com eles. No Instagram é um pouco mais difícil, porque não é uma rede social tão acessível, mas aí sim eu tenho umas pessoas que cuidam do meu Instagram, porque para poder, né, estar sempre ali presente com eles. Então, quando eu tenho alguma pergunta, eles falam comigo, eu respondo, enfim. Legal. E você tem algum cantor ou músico que é a sua inspiração? Uau, tem vários, assim, dentro da igreja tem bastante, assim. É, Tem a comunidade que eu participo, né, que é a comunidade Shalom. Eles têm músicos incríveis. É, Tem uma cantora que eu gosto bastante, que é a Fátima Souza. Aí tem alguns cantores gospel que eu gosto muito também, que é o Mauro Henrique. Aí tem né, uns rocks, assim, cristãos, que eu gosto bastante também, tipo
Rosa de Saron. E tem os rocks mesmo, né? Tipo Evanescence. Eu gosto, assim, de umas coisas... Bom, a minha banda, assim, do coração até hoje, né? Minha paixão da adolescência era uma banda inglesa chamada Oasis. Então, eu gosto bastante desses grupos mais independentes, assim, né? Mais do Britpop, assim. Então, eu falo que o meu Spotify é bem engraçado, assim, tem de tudo, assim, nas minhas playlists, porque escuto bastante gente. Me identifico muito, também sou assim. Minha playlist é super eclética. Muito legal. O Shalom eu acho incrível também. Eu acompanho algumas coisas que eles produzem. Muito bonito, de verdade. E a gente viu que o seu próximo lançamento, O Dom da Incompletude, tem muito significado para você, né? Da sua relação com Deus e de como você fez para enxergar o seu dom. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso, como que você começou a compor, tudo? É, olha o spoiler aí, ó. Então, na verdade, o Dom da Incompletude foi um grande testemunho que eu vivi com Santa Terezinha. Eu briguei, apesar de ter nascido cega, eu briguei com a minha deficiência a minha vida inteira, né? Porque eu conto isso num vídeo que eu fiz ano passado, que eu nasci cega, mas eu me soube cega com uns 12 anos. Aí eu entendi que a diferente era eu, né? E foi um baque muito grande. Então, eu estava começando a adolescência, então foi a adolescente revoltada, rebelde, né? Por conta disso. E a vida toda, mesmo depois do meu encontro com Deus, eu continuava achando que Deus não ia precisar de mim porque eu era cega, ou para que ele vai querer, e onde é que eu vou arrumar lugar, e como é que eu vou servir, como é que eu vou ajudar, não sei o que, não sei o que. E aí, é, eu estava vivendo o ano vocacional no Shalom, e no dia de Santa Terezinha eu ia servir na missa, ia cantar, e rezando assim, ela me fez entender assim que eu estava reclamando de algo que na verdade era o meu maior dom. Que antes de me ofertar na música, de me ofertar de qualquer outra forma, o que Deus me deu como identidade mais profunda foi a minha deficiência. E que a minha deficiência, aquilo que aparentemente me faltava, era o que eu era chamada a ofertar para as pessoas como um dom, porque e aí sim, né, a ideia de que nós todos somos incompletos, né? E de que todos têm as suas incompletudes, e que ainda bem que é assim, porque são elas que nos fazem nos movimentar e nos unir aos outros, né? Porque se a gente fosse completo, a gente não precisaria do outro para nada. Então, e a minha incompletude, ela era mais visível, e ela era a minha pequena via por onde eu podia me aproximar dos irmãos, das pessoas, porque toda vez que alguém vinha me oferecer, sei lá, para me ajudar a atravessar uma rua, a pessoa me oferecia o ombro e eu oferecia a ela a minha deficiência. E ali, né, podia começar uma conversa, eu poderia, né, evangelizar aquela pessoa, e às vezes aquela coisa, né, meio clichê, que a pessoa falava assim, poxa, eu tô reclamando da minha vida o dia inteiro, e você tá aqui fazendo tal, não sei o quê. E às vezes aquilo era a minha pequena via, era o que eu tinha para ofertar. Então, muito antes de ofertar a minha voz, ou o meu tocar, o meu compor, Deus me chamava a ofertar a minha incompletude como um grande dom. Muito bonito. A sua trajetória na música católica começou em 2010, com um grupo de oração, né? Isso. E como que foi entrar para esse grupo? De onde partiu a sua decisão? Então, eu era católica de cultura, né? Eu não tinha experiência nenhuma assim com Deus. Como eu disse, né? Tive uma adolescência mais rebelde e tal. E, e aí quando eu engravidei e a minha filha nasceu, né? Eu brinco muito isso com ela, né? Fala assim, ainda bem que você vê que não era gente, não. É, e ela nasceu no dia 13 de maio, né, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu brinco que eu tenho uma Nossa Senhora particular e não é para qualquer um, não. É, porque assim como Nossa Senhora sempre nos aponta para Deus, né, ela também, minha filha também me apontou para Deus, porque quando ela nasceu, eu me vi na obrigação de ser um ser humano melhor.
né? E aí eu não tinha nenhum sacramento, nunca tinha feito catequese, nada. E o meu irmão, ele precisava fazer, até porque ele também não tinha feito, porque ele ia casar. E eu tinha chamado ele e a minha cunhada para serem os padrinhos da minha filha. Então, ele foi fazer, né, a catequese de adultos e eu também aproveitei e fui fazer com ele. Então, foi o grande pretexto de Deus, assim. Aí eu recebi a primeira comunhão, o crisma, isso foi em 2008. Daí, em 2009, eu comecei a viver algumas experiências, assim, né, místicas, assim, com o Espírito Santo, da renovação carismática, e aquilo me inquietava muito, porque eu não encontrava as respostas, né, para aquilo que eu estava vivendo. E aí eu fui procurar um vizinho, que era da renovação carismática, e falar para ele, né, isso que estava acontecendo comigo. E aí ele me convidou para viver um grupo de oração que eles tinham de jovens. Ah, meu Deus, naquela época eu era jovem, eu. E aí ele me levou. E aí eu comecei a participar desse grupo com eles. E aí sim, ele que me chamou para tocar teclado na igreja. Eu nem tinha mais teclado naquela época, daí fui comprar um e tudo. E aí foi assim que tudo recomeçou. Muito legal. E você ganhou seu primeiro teclado aos 13 anos, né? E as suas primeiras composições foram do gênero rock. Como que foi essa mudança de gênero musical até você focar nessas músicas religiosas? Ah, foi. Foi complicado, porque quando eu vivi o meu encontro com Deus, assim, os meninos do ministério falavam, você não pode mais ouvir essas coisas, e não sei o quê. E foi bem difícil para mim, assim. É, mas, assim, aí foram vindo as primeiras composições cristãs, e agora, assim, nesse tempo, nesse ano, assim, que Deus me inspirou algo bem, bem desafiador, tanto vocalmente, de dizer que a gente pode sim, a gente pode continuar ouvindo que é possível, né, louvar e bendizer a Deus em qualquer ritmo. Então, assim, o importante é a letra, é a mensagem que você quer passar. Então, já dando aqui um belo de um spoiler para vocês, o Dom da Incompletude, ele é uma canção toda em harmonia vocal, então ela não tem instrumentos, até por conta da minha experiência com o Shalom e tudo, eles têm toda essa coisa de harmonia vocal, eu gosto muito, mas a gente está preparando uma outra produção para julho, que é um rock, né? E eu falo assim pro pessoal lá da produtora, esse ano ou o meu ministério dá certo, ou o meu ministério morre, né? Porque ou eles vão falar, essa menina tá atirando para tudo quanto é lado, ou vão dizer, olha, isso daí é versátil, né? Porque eu tô me desafiando bastante, de realmente mostrar que Deus, ele nos fez livres, né? Ele não nos prende, tipo, ai, você não pode mais ouvir isso. Não, você precisa se atentar à letra que tá por trás desse rock que você tá ouvindo. Se é uma letra que fala de Deus, né? Tipo Oficina G3, pô, são os rocks pesados, mas assim, a letra é linda, sabe? O próprio Rosa de Saron. Então, assim, você tá louvando a Deus da mesma forma. Então, são abordagens diferentes. Então, no começo foi difícil deixar de ouvir, mas aos poucos as coisas foram acontecendo e de repente eu já não estava ouvindo mais as músicas que eu ouvia, foi algo natural, mas hoje eu não me sinto mais culpada. Então, se eu quero botar na minha playlist, eu ponho, eu escuto e não me sinto culpada por isso. Né, me atento sempre às letras, mas Deus também continua me inspirando composições em todos os estilos para poder bendizer a Ele em qualquer ritmo. Ana, esse seu, o Dom da Incompletude seria a capela, então, né? Que é só com o É, arranjo de vozes e a capela, isso, certo? isso Legal. mesmo. E Lê Cardoso, por que este nome? Olha, vamos lá. Bom, assim, eu sempre fui uma pessoa complicada, né? Eu não gostava do meu nome. E até a minha filha nascer, eu usava, na minha época, na internet, a gente botava uns apelidos, né? Então, minha filha chama Nicole, e eu usava esse nome na internet. E aí, quando ela nasceu, eu falei, pronto, agora eu preciso assumir o meu nome. Daí, não, enfim, né? Continuei não gostando muito dele. E aí eu pensei, bom, geralmente, né, pegam Angélica, chamam de Angel e é isso, né? E eu queria alguma coisa diferente. Então eu pensei, e
cortei meu nome, então Angeli, aí peguei o Li, né? No começo era Li Católica, daí eu fui, né? Então tem alguns vídeos mais antigos meus lá no YouTube que tá lá, Li Católica. E aí, quando eu fui produzir meu CD, o rapaz falou assim: olha, se você deixar assim, as pessoas que são evangélicas não vão nem se aproximar da tua música. Bota um outro nome aí. Daí eu pensei, bom, Li Cardoso, por quê? É, tanto Li K de Angélica, quanto já juntando com um dos meus sobrenomes, que é o Cardoso. E aí o Li não podia ser simplesmente LI, né? A gente gosta de inovar. E daí ficou esse Li com 2 Es. Bem criativo também por questão de interpretação, né? Que quando nós vamos ler, o nome fica Li Cardoso, então significa, nossa, eu li alguma coisa do Cardoso ou um Cardoso, não sei. Mas muito criativo, gostei, achei muito bacana. E agora eu queria saber como que aconteceu o processo de gravação do seu CD Folha ao Vento. Ai, meu Deus. Pensa num ser humano que nunca tinha entrado num estúdio na vida e que, poxa, depois de 2016 começou a se sentir impulsionado. As composições já existiam, e o desejo, assim, de gravar alguma coisa, né? Mas eu nunca tinha entrado no estúdio. E aí, depois desse curso que eu fiz lá em 2016, eu conheci umas pessoas que fizeram curso e uma delas começou a me chamar para ir cantar lá na paróquia dele e tudo. E aí eu partilhei com ele, assim, eu tenho vontade de gravar um CD. Ele, você já ouviu falar da produtora e tal? Eu falei, não. Ele, entre em contato com eles, fala que você tem vontade de gravar e tal. E aí eu entrei em contato, mas eu nem imaginava que fossem me responder. Me responderam, eu fui lá conhecer, fui com um outro amigo meu, né? E aí foi muito engraçado porque o meu pai, ele, no final daquele ano, que foi no final de 2017, ele disse assim, era dezembro, né? Ele falou assim, eu quero te dar um presente, assim. Aí eu tava pagando o apartamento. Daí ele falou assim: você quer que eu te ajude a pagar o apartamento? Eu falei: não, pai, eu quero gravar um CD. Choque, né? Porque eu sempre fui a artista escondida, que, né, sempre morri de vergonha de cantar em casa. E de repente eu digo assim: eu quero gravar um CD. Então, e ele falou: bom, tá bom, né? E aí ele me ajudou a pagar isso, mas eu não tinha experiência nenhuma de estúdio. Daí pedi a um outro amigo que tinha sido meu primeiro professor de canto lá em 2010, 2011, para ser meu produtor vocal, para me ajudar, porque eu realmente não tinha experiência nenhuma. Aí eu falo pro pessoal da produtora hoje, né, que hoje eles têm uma pessoa bem mais chata, porque lá na época eles me moldavam do jeito que eles queriam, né? Hoje eu dou bem mais trabalho para produzir, porque hoje eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas foi algo assim bem, bem legal na minha vida, conhecer um estúdio e já ir para as cabeças, né? Já ir para gravar mesmo né? Então eu levei as músicas para o produtor. Algumas passaram pelo crivo dele, outras não eram negociáveis. Eu falei, essa aqui eu quero que esteja no CD. E foi muito legal, porque com este CD, mesmo na minha inexperiência, eles fizeram um trabalho incrível, né? Todos eles, tanto a produção vocal quanto instrumental. E as músicas ainda ecoam muito para mim, falam muito para mim, sobre mim. E, e esse CD aí conseguiu concorrer, né, ao Troféu Louvemos no ano passado e foi um grande reconhecimento, assim. Foi, né, a gente não ganhou, mas a gente concorreu, então já é um bom começo. Nossa, super. Só de você ter sido indicado ou poder participar já vale muito. Ganhar é uma sensação maior ainda de vitória, mas só de já estar participando também é muito bom. Legal. E o que que te inspira a compor as suas canções? Bom, geralmente, assim, são os momentos, assim, que eu estou vivendo, são as minhas experiências de oração, são as minhas conversas com Deus, eh, ou são experiências, assim, do dia a dia, da família, né, assim como na época da faculdade,
eu escrevia muitos textos, eu gostava de escrever crônicas, contos, enfim, baseado naquilo que eu vivia. Hoje eu escrevo mais canções mesmo, baseado nas minhas experiências, naquilo que eu vou vivendo, né, nos grandes desafios, né, enfim, nas angústias, em tudo que a gente vive, e é uma grande alegria quando a gente consegue transformar tudo isso em canção, assim. Sim, é bem libertador, né? A gente se sente mais confortável, confiante e consegue expressar os nossos sentimentos. Muito bom. E em um dos seus textos de aniversário que você colocou no Instagram, você fala sobre estar em um serviço que não gostava. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente do que você fazia antes de se dedicar à música. Você falou que que você fez faculdade de letras, né? Rapaz, olha, eu vou dizer para vocês, assim, a minha vida aqui em casa é bem animada, sabe? Porque hoje eu ainda não consigo me dedicar somente à música, infelizmente, né? Então, em 2005 foi o primeiro concurso que eu prestei, o único que eu passei. Eu entrei no TJ de São Paulo e depois eu prestei outros, mas enfim, não passei. É, e eu entrei, poxa, todo mundo, uau, que legal, não sei o que, concursada, não sei o que lá. E eu nunca conseguia gostar de estar lá, de trabalhar com o que eu trabalhava. Eu falo que se não fosse a minha filha, eu teria largado tudo e ido só para música mesmo que não me rendesse nada, ia viver daquilo que eu realmente acreditava. Então eu passei 12 anos, né, no TJ sem gostar do que eu fazia. Mas aí, desde nos primeiros anos que eu estava lá, começaram a me falar de uma tal de estenotipia, que na minha cabeça era uma forma de digitar mais rápido. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Acho que eu vou gostar. Como eu sou escrevente, né? Eu achava que ia ser legal. Então, eu trabalhei muitos anos em sala de audiência e vivi algumas experiências traumáticas com alguns juízes, né? E eu falei assim, não quero mais trabalhar em sala de audiência. Daí fui trabalhar em cartório, também não gostava e, nossa, estava sempre insatisfeita. Eu trabalhava só porque eu precisava manter minha filha, né? E aí, quando foi em 2017, eu consegui a autorização para fazer esse curso, que era um curso dado pelo próprio tribunal. Então, foram 6 meses de imersão, assim, eu fiquei bem ausente de casa, assim, porque eu ficava muito cansada. E aí eu consegui me formar estenotipista no final de 2017. E e assim, eu nunca entendia quando as pessoas dizem: eu amo o que eu faço". Pensava assim: "Poxa, acho que se eu continuar aqui no TJ eu nunca vou dizer isso". E quando foi em 2018, no final de a gente tinha saído de um musical que a gente tinha apresentado, e os pais dos meninos que estavam me dando carona, a gente parou com eles para comer alguma coisa, e eles me perguntaram: no que você trabalha?". Daí eu fui explicar, né: trabalho com estenotipia, é uma forma de transcrição mais rápida do que o computador, é como se fosse taquígrafo, e não sei o quê", com aquela empolgação toda. E daí eles perguntaram: você gosta?". Tipo: "Meu Deus, que negócio mais estranho, você gosta disso?". Eu falei assim: "Eu amo". Depois que eu disse isso, eu parei e pensei: "Rapaz, eu falei aquilo que eu nunca imaginei que eu fosse dizer do meu trabalho", né. Então assim, hoje eu gosto muito da Steno, que é o jeito carinhoso que eu chamo, e a grande meta como estenotipista hoje é chegar ao nível do closed caption, né, de poder, aí sim ofertar o que eu tenho, né, tipo, para os deficientes auditivos, a closed caption é a forma deles, assistirem, deles ouvirem o que está passando. Então eu entro com o que eu tenho, né, e oferto o que é a minha audição para aqueles que não escutam, mas eles enxergam. Então os deficientes auditivos podem, descrever de alguma forma para mim, e eu posso, legendar de alguma forma para eles, né, então esse é a minha grande meta. Hoje eu trabalho no núcleo de estenotipia do TJ, né, no horário comercial, aí depois que termina o horário comercial eu vou aqui para o segundo tempo, que aí é a música, é o piano, é a voz,
E aí ainda tem que caber aula de Reaper para aprender a produzir, aula de maquiagem para poder me maquiar. Estava fazendo um curso de fotografia e filmagem, mas aí esse eu não tenho conseguido continuar. E aí, né, a gente é mãe, a gente é dona de casa, o negócio aqui é animado, viu, meninas? Por isso do horário das 10h30, viu? A gente imagina, pra gente também é super lotado. A gente até ficou assim, uau, 10h30, ela deve ter uma agenda bem cheia mesmo. Mas deu tudo certo. E você considera o dia 13 muito importante para sua vida. Inclusive, no ano passado, você escolheu o dia 13 de dezembro, que é o Dia Nacional do Cego, para lançar o seu EP cover Session. É o que tá escrito aqui, não sei se disse certo. Isso Como mesmo. que foi? Como que foi? Então, e as coisas têm sido assim, o dia 13 por conta do dia do cego, né, dia de Santa Luzia, para nós. Eu falei assim, mas só eu para lançar um EP num domingo, né? E eu estava ali naquela época me recuperando da Covid, vocês têm uma noção. Mas foi algo muito importante para mim, e Deus ele tem confirmado essa importância do dia 13 por conta do próximo single, que sai dia 13 de maio, porque, né? Dia 13 de maio é aniversário da minha filha. Então, dia 13 tem todo um significado para mim. Ela nasceu e ela vai fazer 15 anos agora. Então, é uma data importante para ela, é uma data importante para mim, né? E nesse ano mais ainda, né? Que ela faz 15. E por isso, né, daí de lançar o EP no dia 13. E o outro também aí eu quero seguir essa linha de lançar as músicas no dia 13. Porque dia 13 de julho, que é quando eu quero lançar o rock, é o Dia Mundial do Rock, inclusive. Então a gente segue assim. E coincidência, tudo que você gosta nesse momento tá caindo todo dia 13, que coisa boa. Muito bom. E nessa pandemia, os seus projetos como que têm sido? Você tem conseguido produzir mais, se dedicar mais à música? Olha, a pandemia me trouxe para casa, né? Porque eu sempre fui muito externa, eu sempre estava o tempo todo fora. Então, principalmente no ano de vocacional, foi o ano que eu fui mais ausente aqui de casa. Então, os meus filhos todos sentiam bastante isso. E eu não tinha a dimensão, né, do quanto eles sentiam minha falta. Então, os meus cachorros viviam tosados, eles são cachorros de pelo longo. Hoje eu consigo cuidar deles, né? A minha filha já disse várias vezes para mim, né, o quanto ela sentia a minha falta, porque eu estava sempre fora. Quando veio a pandemia, assim, foi um susto para mim, porque eu neguei até o último, assim, até o dia que deu para ir para academia, eu fui para academia, até o dia que deu para trabalhar presencial, eu trabalhei presencial, eu não queria ficar em casa, e agora eu não consigo me imaginar voltando. Porque eu tomei posse, assim, da minha casa, de fazer minha comida, né, e a minha filha, ela tem vivido assim a transição, né, para o vegetarianismo. Na verdade, a meta é o veganismo mesmo. E ela já conseguiu me arrastar, porque eu também já não tô comendo carne desde a quaresma. E, enfim. E então a gente começou a fazer a nossa comida, eu aprendi a gostar do meu tempero, né, a ter um tempero que é meu. A gente se divide aqui para limpar a casa. Cada fim de semana eu escolho um dos meninos. Meninos são os meus cachorros, eu sempre chamo eles assim, para dar banho, porque eu gosto de dar o banho deles, não gosto de mandar para dar banho em pet shop, eu prefiro eu dar o banho. Eh, então tô com ela nas crises da adolescência, nas questões agora ela entrou no ensino médio, né, então tô aqui mais presente, mais próxima. E sim, ganhei de Deus muitas muitas novas composições, o Dom da Incompletude foi composto nesse tempo de pandemia. O compromisso com o YouTube, né, e então eu voltei, a postar vídeos semanais com a série chamada Frutos no Deserto, que era uma série mais de conversa e sempre ao final tinha que ter música, não tem jeito. Falando, né, sobre esse tempo de pandemia. Então, em abril eu fiz meu primeiro Veda, que foi o ano passado, mas aí sim, não divulguei muito. Mas em agosto eu comecei a trazer vídeos semanais, então
ou eram covers, ou eram testemunhos. Então, Deus ele vem sempre trazendo novos projetos para o meu coração. Então, tem sido um tempo muito frutuoso, assim, em todos os aspectos. Que bacana, muito bonito. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Angélica, você falou que você cursou letras, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como foi essa fase na faculdade e também por que você não quis seguir com a carreira e se foi a letras que te inspirou a compor as suas músicas, por exemplo, hoje em dia? Meninas, eu cursei letras, tradutor e intérprete, porque eu queria saber inglês para entender o que que os meninos da minha banda, da banda Oasis, falavam. Sempre gostei muito de inglês britânico, principalmente. Então eu fui mais por aí. Eu gostava, a parte que eu mais gostava era a parte de tradutor e intérprete. Eu amava ir para aquela cabine e tentar, né, ouvir em inglês e passar para o português. Eu queria traduzir que nem sabe assim, o Oscar, os MTV Awards, essas coisas todas. Então eu queria trabalhar mais na parte de interpretação do que de tradução mesmo, né? Tradução eu tinha um pouquinho de medo, porque, Ave Maria, é um desafio muito grande, né? Porque o que é expressão para a gente não é para eles e vice-versa. Então, na época, assim, da faculdade, eu me inspirava a escrever mais outras coisas, contos, crônicas, aprendi a escrever mais e melhor, né? Mas eu acho que foi uma grande fuga da música, né? Eu tinha que ter feito faculdade de música mesmo. Mas daí eu fiz porque eu digo isso porque a gente tinha os trabalhos interdisciplinares e teve um que a gente tinha que pegar uma música, era uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e a gente tinha que fazer uma tradução dela para o português, mantendo a grande polêmica dessa música, que era o LSD. Então, foi o trabalho que eu mais me dediquei, assim, daí eu ajudei a traduzir, daí eu falei, não, gente, mas vamos gravar isso daí, peguei o violão, gravei violão, voz e meia-lua, e as meninas, a gente colocou num CDzinho, entregou para os professores, e depois o trabalho seguinte, as meninas, pô, o que aconteceu com você? Não era música, era um trabalho sobre outra coisa qualquer. E elas falam, nossa, mas o que que aconteceu? Você não está se dedicando tanto? Porque realmente foi uma grande fuga, assim. Mas entrar na faculdade foi um desafio, porque naquela época, na faculdade, eles não queriam que eu entrasse, porque diziam que eu não ia conseguir acompanhar e tudo mais. Era a faculdade ibero-americana, na época era referência no curso de tradutor e intérprete. E eu bati o pé, lutei e abri portas, porque depois que eu entrei, um ano depois, uma amiga minha, né, a gente se conheceu naquela época, ela também tem a deficiência visual, mas ela enxerga um pouco. Ela foi para fazer o mesmo curso que eu e até hoje ela trabalha na área, então eu fico muito grata por saber que eu posso não ter seguido, mas ela seguiu, fez mestrado e tudo mais, então assim, foi a forma que Deus me utilizou ali como instrumento, né, para abrir essa porta. Nossa, é incrível. E sobre o curso de fotografia, eu fiquei bem curiosa, assim, você chegou a fazer um pouco do curso de fotografia? Eu comecei, e é muito legal porque ele é um curso feito de cegos para cegos, então são pessoas que já enxergaram e que têm essa noção, ou que enxergam um pouco, e que estavam ensinando a gente. E aí eu comecei a fazer, comecei a acompanhar bem, mas aí era a parte mais de fotografia, não chegou na filmagem, que eu estava ansiosa para por conta dos vídeos, mas eles diziam que era importante passar pela fotografia. E foi muito útil porque é, assim, a gente foi fazer um ensaio fotográfico esses dias, foi o presente que minha filha pediu, e quando eles falam, é, a luz do sol, né? A luz tá dura, o sol, não sei o quê. Então eu lembro, né? Porque eu aprendi isso no curso. Então o dia tá nublado, é um dia melhor, mais propício para fotos e tal. Então algumas coisas que as pessoas falavam assim do curso, eu falo assim que eu preciso voltar e terminar, né? Porque realmente faz muito sentido. E a gente passa a entender melhor, igual a ideia do curso de maquiagem, né? Quando a moça veio me maquiar na terça, que foi o dia que a gente foi fazer o ensaio, é muito diferente você ser maquiada quando você tem um mínimo de noção de maquiagem, né? Que a gente está fazendo agora esse curso. É uma moça que enxerga e ela ensina um grupo de mulheres cegas a se maquiar. E assim, não somente se maquiar, mas se maquiar com pincéis, e se maquiar com técnicas.
E isso tudo online, assim, tá sendo muito legal. Ai, que demais. Se você puder depois passar pra gente os nomes dos cursos, onde que é, quem ministra, a gente agradece muito. Ah, pode deixar, mando sim. E hoje, assim, você se maquia hoje em dia? Ah, Você é já muito faz legal. básico, assim. Eu faço algumas coisas, né? Porque estamos no começo do curso, mas o mais legal foi maquiar minha filha. Tem um dia que a gente tinha que escolher uma cobaia, e assim, sempre foi ela que fez as minhas makes, assim, tipo, vou ter um evento, vou ter alguma coisa, ela que fazia a minha maquiagem. E eu, como mãe cega, tem algumas coisas que eu sei que, como mãe cega, eu não vou poder fazer por ela, tipo, ir buscar ela na escola de carro, eu dirigindo, ou ir buscar ela na saída de uma balada, na casa de um amigo. Enfim, isso eu não vou poder fazer por ela sozinha. Mas maquiar, e eu dei esse testemunho para as meninas do curso, né, para a professora, maquiar não é algo que entra nessa lista. Eu pude fazer a maquiagem dela. E toda vez que eu perguntava, tá bom? E a professora falava, tá. E ela se olhava no espelho e ela falava, tá bom. Aquilo me dava uma alegria tão grande assim, sabe? É uma troca muito gostosa. Então, geralmente, talvez é na cabeça dela, assim, as mães das minhas amigas podem maquiar elas podem brincar disso, né? Uma maquiar a outra, e de repente ela pensou, poxa, acho que minha mãe não vai poder fazer isso por mim. E de repente eu tava ali fazendo, e isso foi incrível, assim, foi algo bem emocionante, assim. E hoje eu tô fazendo, e o mais legal é quando ela vem perguntar pra mim, mãe, como é que é mesmo, né? O côncavo, qual que é a cor, não sei o quê, daí ela fica me perguntando. É muito legal, porque a gente é uma troca, né? Tipo, a gente vai uma ensinando a outra, e é muito legal. E é mais um momento que vocês podem curtir juntas também, né? Sim, a gente, meu Deus do céu, a gente apronta bastante, assim, né? Na cozinha, agora na maquiagem, enfim, nos vídeos. Aqui a gente foi fazer uns vídeos agora pro Reels aqui do Instagram. Eita, e os erros de gravação, a gente ri demais, é muito bom. E demais. Angélica, você namora? Você tá solteira? Olha, meu Deus. Depois, assim, do meu encontro com Deus, eu fiz um propósito de castidade, né? E aí fica bem mais difícil de encontrar alguém, né? Porque eu falo que eu vou com 3 pontos, que não vão ao meu favor, né? O fato de ser cega, querendo ou não, ainda existe, né? Conheço meninas que são cegas e que, namoram rapazes que enxergam, mas eu sempre brinco assim com a minha filha, eu falo: "Filha, eu devo ser um canhão, porque isso não aconteceu comigo nunca não". Eu sempre namorei rapazes cegos, né. O pai dela, inclusive, é cego também. E bom, é isso, né, sou cega, sou mãe, então a gente já vai com anexos, né, embora hoje em dia isso tá bem comum, geralmente as pessoas vão com anexos mesmo. Eh, e guardo castidade. Então, são 3 coisas que dificultam bastante, assim. Mas, assim, são escolhas que a gente faz. Eu tenho, sim, desejo, né, de encontrar alguém que queira viver isso comigo, né, que aceite essa minha vida de hoje, né, de pessoa que vive uma fé, que quer viver dessa forma. E falo: "Ai, meu Deus, tô ficando velha, tá ficando mais difícil cada vez. Daqui a pouco vou ter 4 pontos, né, e sou cega, sou mãe, quero viver a castidade e já sou velha, e aí?". Mas eu mantenho a esperança, assim, de encontrar alguém pra gente poder seguir, né, essa vida juntos. E o pai da sua filha você conheceu como? Ah, vocês vão rir demais. Olha, a gente se conheceu pela internet. Não era o Tinder, viu, gente? Era um negócio que chamava Papo Vox. Só entrava pessoas cegas. Nos anos, né, nos idos de 2000/2001. A gente se conheceu naquela época. Ele lá de Curitiba, eu aqui em São Paulo. A gente não andava sozinho ainda. Ele fez um escarcéu danado para poder vir me conhecer pessoalmente. Em 2001 a gente se conheceu pessoalmente. Daí foram idas, vindas, ele terminava, eu tentava seguir meus relacionamentos por aqui, aquelas paquerinhas de escola,
Ele seguiu as dele, mas era batata, tipo, ele falava: "Vou para São Paulo", que daí aprendemos a andar sozinho, ele foi fazer faculdade, eu também. A gente estava sempre se falando, sempre trocando música e, enfim, é tipo: "Vou para São Paulo", pronto, se eu tivesse com alguém eu até terminava, porque eu sabia que se a gente se encontrasse a gente ia ficar. Então era sempre assim. E foi sendo assim até eu engravidar. Aí ele saiu de vez, assim, da minha vida, né, não quis, ele nunca quis compromisso sério, então toda vez que a gente estava namorando que a coisa ficava séria, ele terminava. Ele sempre fez isso, é o perfil dele. E aí quando eu engravidei não foi diferente, né. Enfim, ele tem lá eu falo, né, eu mudei muito depois de mãe, mas ele não, né, ele escolheu continuar com a vida que ele tinha antes, né, vida boêmia, uma vida mais, né, de curtição e tal. Eu não, eu quis escolher um outro caminho até para poder ser uma mãe melhor. E e aí foi assim que a gente se conheceu, pela internet. Ai, que legal. Acho que da minha parte eram só essas dúvidas mesmo que eu tinha ficado. Não sei se as meninas querem perguntar mais alguma coisa. Por mim, não. Por mim tá tranquilo. Por mim também, adorei ouvir tudo que você falou, bem bonito. As suas Mas eu músicas. queria fazer um pedido pra você. Se você pudesse cantar, dar uma palhinha pra gente de alguma música que você goste muito. Minha ou de alguém? A que você quiser, sua, de qualquer outra pessoa, fica à vontade. Vamos cantar uma música minha, que fala bastante, assim, até hoje. Ela é lá do CD Folha ao Vento, mas ela fala até hoje, ela ecoa até hoje. Sozinho no meu quarto, vejo as lágrimas rolarem do meu rosto ao chão. Lembro aquele dia que a ti eu conheci, então saí da escuridão. Onde foi que tudo se perdeu? E lembro teu amor que um dia eu conheci, que me tirou do chão. Lembro aquele medo que eu tinha, então veio e me estendeu a mão. Onde foi que tudo se perdeu? E hoje estou aqui procurando um motivo para não desabar. Me sinto assim, sem coragem, sem forças para continuar. Onde foi que tudo se perdeu? Quero me encontrar contigo, refazer-me no teu abrigo. Quero recomeçar e viver os teus sonhos que também são meus. Quero me encontrar contigo, refazer-me no teu abrigo. E quero receber teu coração em comunhão com meu. Ai, maravilhosa, hein, Jeca? Você arrasa muito. Linda! Linda! Chorando aqui. Eu tô chorando aqui. Tá lá, ó, Abrigo, essa música é bem forte pra mim também. Eu Parabéns senti sua pela sua emoção talento. cantando.
Obrigada, meninas, pela oportunidade de mostrar um pouquinho da minha história. Eu falo pra cacete, né? Ai, mas a gente ama quando vocês falam. Quando o TCC ficar pronto, esse episódio a gente mostra pra você, tá bom? A gente vai mandar depois o link de quando a gente for apresentar, pra você acompanhar, tá bom? Ai, top, que legal. Bacana. E aí eu vou te mandar a autorização e vou pegar alguns vídeos seus também na internet, tudo, pra gente poder ter imagens, como a gente não pode fazer nada fora por conta da pandemia, tá bom? Tá bom. Deus abençoe vocês. Ah, Boa Amém. sorte aí nessa caminhada. Que Deus faça vocês aí ah, jornalistas com J maiúsculo. Ele já fez, na verdade, né? Ele já fez. Amém. Agora é só a obrigada. aprovação. Obrigada, viu? Muito obrigada. Angélica, se você puder, se você tiver também algum material, você falou que tem umas canções, né, de quando você era pequena. Ave Maria! Mando. Tudo que você tiver, se você achar interessante mandar pra gente, pode mandar, tá bom?